na sua TV, Mesa de Bar, programa que a TV Galega apresenta, trazendo sempre um blumenauense para contar a respeito de sua vida e sua atividade. Esse programa é gravado e uma cópia destinada ao Arquivo Histórico de Blumenau, pois nós estamos contando aqui a história contemporânea do nosso município. E a nossa convidada de hoje é a arquiteta Angelina Wittmann. Angelina, você fez a sua monografia, nota 10 no curso? Nota 10. É. Uhum. Lembra da quem era a comissão julgadora? A monografia era o Ney, e depois o trabalho de TCC era o professor Ney, o professor Yamandu Carlevaro, da UFSC, e o professor Brena, de São Paulo. Uhum. E deve ter estranhado, né? A mulher faz arquitetura, quer falar de trem. Mas na época eu oportunizei o projeto da estação ferroviária, do Museu Ferroviário, com a Macuca, porque assim, a arquitetura ela precisa ter o embasamento teórico, justificativo, porque e todo aquele embasamento histórico por trás. E nisso, para nós conhecermos bem o objeto de pesquisa, né, a gente busca... E aí você foi tomando gostinho para a história também. Sempre gostei de história. A arquitetura está junto com a história e a parte de jornalismo também. Porque pesquisa, né? Inquisitor, E atualmente até com essa aproximação que tem entre as áreas, estamos atualizando o blog do 25 de julho com parte de pesquisa, de histórias. Quem quiser dar uma espiadinha lá, é só dar uma olhada. Então, você está agora envolvida com 25 de julho, né? 25 de julho, porque é um ambiente cultural, da cultura, né? Cultura por cultura. Se nós fôssemos conversar aqui tudo sobre a cultura, iria outro programa. Mas eu estou envolvida sim. Bem, envolvida até Eu faço parte da diretoria de comunicação. Da diretoria de comunicação, né? Nós temos eventos lá, uma agenda fixa. Vocês podem acompanhar lá no blog. E o blog, na verdade, é uma ponte que eu recebi, que nós recebemos, que o curso, que o clube recebeu essa memória. É bom nome. Ele é muito querido lá é o nosso parceiro lá no 25. E aqui não tem cola, gente, é quase ao vivo. Mas o blog é oportunizado para criar pontes entre os vários grupos culturais, de um grupo cultural está acompanhando o que o outro vem fazendo, até mesmo as pessoas acompanham todas as atividades e não se encontram somente lá no grande encontro do final do ano. Então, há uma interação maior através da comunicação. E você aprendeu a falar alemão com o Wittmann? Alemão. Alemão. Não, a minha grande vontade, hoje o meu grande desafio é aprender o idioma. Nós pretendemos residir no futuro na Alemanha com esse objetivo. Tipo, mesmo assim, estágio, eu pretendo trabalhar na área lá da arquitetura e aprender o idioma. O Roberto, em função da família e da paternidade, ele possui a binacionalidade. Os filhos possuem a binacionalidade. Temos familiares lá. Então, já tem um projeto de... Já nasce por lá também, não? O destino está puxando. Ainda não tive oportunidade em função de todas essas atividades e também prioridades dentro da família, né? Os filhos se formaram há pouco tempo e tudo é planejado, assim. Passo a passo, né? Passo a passo. E a ideia do livro? Pois a ideia do livro, né? O livro... Porque eu recebi um convite, inclusive, da Assembleia Legislativa, que ia ver o lançamento lá. Sim, foi. Mas não deu para ir, né? Para sair de Manaus é um trabalho, né? A Assembleia Legislativa é outra coisa que eu vou contar para o senhor. Na verdade, o primeiro livro foi do Resgate de Blumenau a Varno, que é o livrinho da monografia. Que conseguimos graças à editora da FURB, com o respaldo, na época, do professor Grando, que se empenhou junto, professora Sueli Petri, homem do vinho também, e a professora Sueli Petri. Então, o objetivo de colocar o registro na prateleira aconteceu num primeiro momento. E com os acontecimentos e com o andar da carruagem, eu comecei logo que eu me formei, a trabalhar na arquitetura, mas eu sempre tive vontade de prosseguir os estudos. Tanto que, quando eu fazia arquitetura, a meta era ganhar uma bolsa de estudos na época. Minha média no curso foi 9,19, e eu não tenho vergonha de falar, mas a bolsa não veio para mim por algum motivo interno. Na época, eu fiquei muito sentida, porque eu não compreendia muitas coisas, mas eu não desisti, e o grande professor Vilmar Vidor
mantém ligação com o meio acadêmico mundial. Ele continua fazendo pós na Escola de Sorbonne. Atualmente ele está lá. Ele me esclareceu que ia ter um mestrado na UFSC, na área que eu gosto, que é História, Planejamento e Arquitetura das Cidades. Estava abrindo esse curso E aí eu pensei a oportunidade de eu continuar a pesquisa ferroviária por inteiro, trabalho por completo, e com a ideia em mente também de deixar essa contribuição para a comunidade. Porque eu penso assim, nós somos passageiros aqui. Um dia a gente vai embora e a história fica. É certo. Aí entrei no mestrado, eu fui aprovada. O professor Vilmar foi meu orientador, ele tinha toda essa familiaridade com todo o trabalho feito na arquitetura, no curso de arquitetura. E eu fui a terceira defesa do curso da Universidade Federal, atrás somente dos bolsistas. Ele pegou o chicotinho, eu chorei muito, foi em tempo recorde. Mas é disciplina. Eu tinha escritório, eu tinha casa, eu tinha reforma. E o mestrado em Florianópolis. Toda semana o pessoal me conhecia lá como a mulher da malinha de rodinha, da mala de rodinha. Eu vivia lá na UFSC para cima e para baixo. Ia terça-feira e voltava na sexta-feira. Nesse período, a minha filha morava lá, já fazendo arquitetura. E foi uma experiência incrível participar de aulas com professores dela, que deram aula para mim. Então, às vezes eu estava assim quietinha, observando a aula, eu olhava para o lado e observava a minha filha, e aí dava aquele nó na cabeça, aí vinha aqueles tempos de circular por Machado de Assis. Então, são uns lances assim que a vida prega e tu fica pensando, por quê? Aí continuamos. Eu só quis registrar isso porque foi uma experiência muito legal. Gratificante até. Estudar junto com a Isabel, com os grandes professores eu conheci, professores da USP. Eu abri uma visão lá no curso do mestrado. Eu já tenho mais ou menos engatilhado o doutorado na geografia. Eu só estou tirando um pouco de tempo para ir me tranquilizando, para escrever um projeto bem legal. Até eu quero formalizar um agradecimento à professora Cláudia Zivert também. Foi muito. Eu não tive o prazer de encontrar a Cláudia enquanto eu era acadêmica. Eu já quis trazê-la aqui para contar a história. Ela é uma pessoa muito. Ela é Foi muito. secretária de planejamento. Ela é modesta. Ela é de um profissionalismo. E é da terra do seu marido, lá do Paraná, ela veio, né? Eu acho que é Rio de Janeiro. É carioca. Eu acho, pelo sotaque. Olha, eu apresentei a defesa de doutorado dela, eu fiquei emocionada. Eu fotografei, eu registrei. E a Cláudia Zibert eu devo meu agradecimento porque eu escrevi o projeto na época e ela estava em contato com a universidade. Eles têm outra metodologia de efetuar trabalho. E eu passei de maneira invadindo, passei para o e-mail dela. Cláudia, por favor, dá uma olhada. E ela é muito objetiva. Ela disse, a sua bibliografia é jurássica. Aí eu disse, bom, eu peguei a bibliografia da época da minha... Tá acabando. Aí eu peguei... Ela fez vários comentários, isso foi no final de semana, tá acabando nosso tempo? Não. Era no final de semana, e eu peguei no final de semana em Urubici, fiz todas as mudanças que ela sugeriu, e na segunda-feira eu encaminhei de volta a ela. E foi aprovado. Aprovado. Ela é ótima. Não, ela é ótima. Agora, você fez eu estou vendo aqui, eu não li ainda, você me deu agora, aliás, agradeço, né, com dedicatória, inclusive, vale mais. Já era para ter trazido antes, mas o tempo. Mas é uma obra completa, pelo que eu estou vendo aqui. Né? Eu até queria comentar uma coisa com o senhor. Ela é uma obra concentrada. Para quem está lendo o livro, lá na universidade, como eu também não tinha muita compreensão com a história da região, costumes e hábitos, e eu percebi que na universidade se conta muita lenda sobre Blumenau e Vale. Há muitos desfoques, e eu sentia assim, uma vontade de explicar isso. Então, o livro ele tem mensagens subliminares nas legendas, tem fotos que nem sempre seriam tão importantes, mas para um bom observador é um registro.
Estou vendo aqui, ó, Juscelino Kubitschek aqui na Ele vendia os caminhões, ele vendia as rodovias. Sim. E aos poucos foi toda uma troca sistemática do modal ferroviário para o modal rodoviário. Então, o livro ele é muito concentrado ao pesquisador, ele presta muito atenção, que foi para deixar realmente um registro para os futuros pesquisadores sobre a região do Vale do Itajaí, que, há um tempo passado, era a grande colônia de Blumenau. E essa estrada, o projeto do Blumenau nem era para o lado da subida, para ir para o lado de Lages, né? Não. Isso tudo em função... eu fiquei até pelo bairro da Velha. Me parece que empresários do bairro de Itopava Seca fizeram um lobby porque o bairro de Itopava Seca era um bairro muito desenvolvido na época. O primeiro circular na cidade de Blumenau fazia entre o centro, Itopava Seca, a Grande Escola, Altona. Então, o trem tinha Coronel Federsen. Então, foi feito o comercial Zahlinger. Sim, Zahlinger. Então, foi feito esse lobby e foi mudado. Inclusive, pessoas disseram que existe mapa croquisados do outro... sabe que o Vilmar Vidor, falando Tomil, é outro, né? O Vilmar Vidor, ele foi um dos responsáveis pela criação em Blumenau do IPUB. Eu era chefe de gabinete do Renato, foi na época que foi criado. Infelizmente, acabaram. Era isso de planejamento urbano, que faz falta aqui, né? Eu tive a felicidade de estagiar no IPUB por um ano e meio. Eu elaborei trabalhos de pesquisa. O IPUB, o que era, para quem não conhece? Vamos no próximo bloco. Yeah. Né? Então, vamos aos nossos comerciais e já a gente volta com a Angelina Wittmann contando a respeito da vida e atividade dela.